soltar uma maldita lágrima. Mas ele era realmente um homem incrível. Mas para mostrar-lhes a incrível capacidade de meu mestre, basta eu contar para vocês a história do esqueleto. A palavra esqueleto aguçou a curiosidade escondida. Todos esperavam ansiosamente o esqueleto do Dr. Belém. Batia justamente a meia-noite. A noite, como disse, era escura. O mar batia fulminantemente na praia. Alberto começou a narração. Senhores, Dr. Alberto era alto e magro. Aparentava ter 60 anos, mas não tinha mais que 50. Os estudos abateram muito de desgostos também, pois eu sei muito bem disso, que eu era a única pessoa que ele falava sobre o seu passado. Deitado parecia espingarda, mas quando andava curvava-se um pouco. Era um homem muito talentoso e sabia muitas coisas. Sempre passava longas tardes e dias na casa do Dr. Belém. Porém, um dia desses, eu perguntei se ele havia casado. Ele deu uma gargalhada e eu até me arrependi de ter feito a pergunta. Mas logo ele me respondeu. Fui casado e depois de alguns dias, posso dizer que sou casado de novo. Vai casar? Vou. Com quem? Com Dona Marcelina. Nossa, quem é? Dona Marcelina era uma viúva de Ouro Preto. Tinha 26 anos. Não muito linda, mas assai simpática. Era uma mulher que não tinha muitos pretendentes, mas era uma pessoa de importância. Ela não era muito rica. Tinha alguma coisa, mas não quanto o nosso doutor. Vou casar. A sua pergunta me faz lembrar que preciso de uma companheira. Lancei os olhos da memória em todas as coisas possíveis e nenhuma me pareceu tão possível quanto essa. E daqui a 3 meses, nós assistiremos ao nosso casamento. Promete? Prometo. Não será uma formosura? Mas essa simpática ela. Simpática, educada e viúva. Minha ideia é que todos os homens deveriam se casar com senhoras viúvas. E quem casaria com as donzelas? Depois de eu falar disso, voltou a ler e ficou em enorme contemplação. O Dr. Belém, como já disse aos senhores, era uma pessoa muito importante. Porém, muitos tinham medo dele, porque ele tinha uma figura muito rústica. E às vezes amedrontava as pessoas. Depois disso, ele me falou sobre a sua primeira esposa, que eu não cheguei a conhecer. Não tão bonita quanto minha primeira esposa. Ah, essa, nunca viu? Não. É impossível. Já conheci o viúvo, presumo eu. Bem, mas nunca lhe mostrei. Não. Ah, vê-la. Levantou-se e levantei-me também. Nós andamos pelos corredores de sua enorme casa, uma casa muito bonita, por sinal. Porém, o senhor, vocês podem ver que o senhor Belém me mostrava muito medo, que ele fazia isso com as pessoas. Mas enquanto eu tivesse provas que eu era amigo dele e ele era meu amigo, eu não tinha que ter medo. Entramos num quarto onde tinha um enorme armário com uma peça de vidro coberta por um pano. Assim, eu me lembro como se fosse hoje. E lá pelos anos que se passam da minha enorme reação assim que ele descobriu o pano. Ah! Tinha um esqueleto. Tinha um esqueleto prostrado debaixo de um pano verde. Minha reação no coração foi na hora. E nunca mais eu consegui esquecer essa cena. Amedrontado com aquilo, o Dr. Belém ainda usou a gozar. Coisa longa. Minha Coisa mulher logo. é bonita, não lhe parece? Está na espinha, como vê. De tanta beleza e de tanta graça. De tanta maravilha que encantaram no passado e que encantaram a mais outros. Veja o que lhe resta hoje. Veja, meu amigo, tem tal expressão do gênero humano. O Dr. Belém falava como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não conseguia parar de olhar para o esqueleto, olhar para o chão, olhar para dentro do meu corpo e ver meu medo e minha vergonha. Eu não conseguia ficar mais um segundo perto do corpo. Logo depois,
doutor Belém tranquilamente, e eu, tranquilamente, ele e eu, amedrontado, voltamos aos nossos aposentos. Foi aí então que um empregado de mesma idade chegou para ele, oferecendo um convite ou alguma informação para ele dentro do programa. E falou ao pé do ouvido de Rafael, Logo depois disso, o olhar de meu mestre, que era frio e calculista, passou a ser bom e generoso como é que ele sempre tinha. Gente, o olhar do meu mestre era um dos seus pontos fundamentais. Às vezes ele tinha um olhar doce e gentil, mas também às vezes ele tinha relapsos de olhar penetrante que entorpecia a minha alma. Era como se um demônio estivesse olhando para dentro de sua alma. Ao meditar a fé, ele ficava com olhos de fogo. Depois disso, fiquei abismado. Não conseguia pensar que a noite estava caindo e um esqueleto tão próximo a nós ficava naquela sala. Fiquei desesperado, não conseguia mais escutar uma só palavra do que ele dizia. Ora bem, se eu for feliz no casamento, deveria o Senhor. E foi o Senhor que me deu essa ideia. Me fez bem, porque me sinto mais à paz. O que parece seguro? E nessa parte, o doutor Belém se levantou e deu 2 piruetas mostrando sua casaca. Porém, eu não conseguia perceber nada. Eu estava até tão paralisado pelo meu medo. Disse: Parece ser capaz de novo? Parece. Mas logo depois disso, fui embora de casa do doutor Belém porque estava com medo e atordoado. Com medo por o fato de ter um esqueleto na casa de meu bom mestre, que eu a conhecia há tanto tempo, mas nunca soube dessa existência. E atordoado porque ele jogava em mim a responsabilidade grande do seu casamento. Mas cheguei em casa, refleti bem e pensei: bom, ele deve guardar o esqueleto porque era uma pessoa que dava muito. Então até que aí é até aceitável. Porém, continuei atordoado. Mas logo pensei: ele não deve estar falando sério. O que ele falar para a dona Marcelina casar com ele em 3 meses? O bom senhor, ele é uma pessoa boa, eu o conheço. Mas ele não é tão famoso assim com as mulheres e nem com ninguém da cidade. Ele deve estar usando tempo para gozar com a minha cara. No seguinte dia, resolvi ir então à casa do doutor Belém, meu almoço. Cheguei lá, assim que eu cheguei, estava almoçando, servido por um garçom de minha idade, e me chamou para almoçar com ele. Também ela há de pensar assim: verá, meu amigo, que eu meterei num chinelo e mais de um invejará minha sorte. Mais de um invejará a sorte dela. Ele voltava comigo conversando sobre o seu casamento. Então já fiquei sabendo que as minhas ideias passadas não eram fundamentadas e sem dúvida não seriam fundamentos de se casar. Porém, meu senhor me pediu novamente, veio novamente a meu pedido, pedindo que eu apresentasse a dona Marcelina para ele. Foi o que eu fiz. E estava meio dia. Chegou eu com o meu senhor em casa de dona Marcelina. Mas ela não era uma mulher, mesmo ela sendo uma mulher tão linda e capaz, ela já tinha um pretendente, o senhor Felipe Soares, pretendente renomado na cidade. Ao chegar lá, dona Marcelina e nem Felipe Soares, sabendo o que poderia acontecer, imagine só como ela ficou pasma ao saber as verdadeiras intenções do meu doutor. Nunca, jamais me casaria com você. Eu fiz voto de não casar nunca mais com ninguém. Por quê? Porque eu amava meu falecido marido. Eu amava muito. Você o amava? Estou querendo me enganar, né? Ele até parece que ela não. Não insisto, nem faço cena dramática. Meu amor é de como um filósofo. Não porém. Um filósofo, assim como quero, deveria ser todos. Entretanto, deixe-me ter esperança. Vou pedir umas 2 vezes. Se ele da última nada alcançar, fique apenas sendo minha amiga. Logo depois disso, eu e meu doutor retiramos. Logo depois, 1 mês se passou e meu mestre voltou a falar com dona Marcelina.
Ele foi fiel ao programa que ele